subir no canal do YouTube. Então, gente, eu quero primeiro agradecer a todos, né, principalmente a Carolina, que aceitou o convite, né, que na época do curso estava sem agenda, e aqui, graças a Deus, deu uma brechinha aí para a gente, né? A Carolina Larriera, ela é, é economista, né? Foi funcionária da ONU, atualmente continua, né, com o ativismo, né, dos direitos humanos e, lamentavelmente, né, estava na explosão, estava até no escritório da ONU em Bagdá, quando aconteceu a explosão do escritório da ONU infelizmente, né, vitimou o comissário Sérgio Vieira de Mello. Carolina é também, falei, economista e também é cofundadora do Centro Sérgio Vieira de Mello. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, Carolina. Então, eu a convidei para justamente conversar conosco sobre a questão da invasão americana, né, dos 20 anos, são 20 anos da invasão americana do Iraque, que derrubou o governo, e como nós vimos, né, alguns problemas não foram solucionados, e também vai falar um pouquinho, vai falar desse momento, né, dessa invasão, dessa explosão, e também da questão dos direitos humanos hoje, né, porque nós estamos vendo que o mundo de 2003 para cá, quer dizer, sempre teve, mas a crise dos, né, que hoje é uma pauta da Carolina, que é a questão dos refugiados, né? Então, não sei se você quer começar a falar, ou se você prefere que eu dispare uma pergunta. Eu posso começar a falar, Muna? Ah, ok. E aí, só Boa. para botar aqui uma ideia, quem quiser fazer perguntas, pode ir botando aqui no chat, que depois eu leio. E lembrando, né, que é uma promoção, é a Trípoli Cultural que estamos fazendo, nós temos o grupo no WhatsApp, tem a mala direta, né, e estamos com atividades como essas e outras também, tanto presenciais, temos o Clube do Livro e alguns cursos. Então, agora é tudo seu, Carolina. Obrigada. Muito obrigada, Muna. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada por aqueles que talvez vão me ouvir pela gravação. Eu fico feliz de ter desse convite com a Trípoli Cultural e também da oportunidade de conversar um pouco mais, de uma forma mais descontracturada sobre esse episódio que foi muito marcante ao nível pessoal para mim, lógico, mas acho que também colocou um jeito diferente de olhar como, como foram nesses últimos 20 anos. E a gente está conversando hoje, setembro, porque quando a Muna me convidou, eu estava no meio de uma mobilização pelos 20 anos, um grande evento para marcar e para levantar a consciência, né, do que aconteceu. E eu recentemente, para o 19 de agosto, o 20º aniversário, eu publiquei um artigo de opinião na Folha de São Paulo, que depois eu posso partilhar com vocês. E também eu dei uma entrevista para Jamil Chade, que é antigo correspondente do Estado de São Paulo, e hoje ele escreve para a UOL. E, então, realmente, é um evento interessante, importante, e eu talvez eu queria dividir a minha fala em duas partes, para nos situarmos de uma forma, primeiro, cronológica, a primeira parte para situarmos cronologicamente, e depois a segunda parte
O que eu acho que Quem o que, do que Temer, significa? ele rodou com o touro aí. Ninguém vai querer. Então, talvez, será que que eu poderia, Muna, compartilhar a minha tela? Deixa eu ver como é que. Dá sim, dá para compartilhar, você está liberada já. Tá, perfeito. Deixa eu ver aqui. Share screen. Esse aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui. Colocar isso aqui. E aqui. Espera só um instante aqui. Então, só para vocês, se vocês desejam um pouco acompanhar onde eu vou publicando as coisas que vou publicando, assuntos relacionados a essa fala, podem me encontrar no Instagram, no carolina.larriera, e também na conta do Centro Sérgio Vieira de Mello, que Muna acaba também de informar, do qual eu sou co-diretora, e que fundamos junto com a minha sogra, Gilda Vieira de Mello. E também temos uma conta de Twitter, o meu próprio, @HarvardChic, e do centro, @Centro Sérgio VM. Então, no ano... Então, para contextualizar esse episódio, que marca agora, acaba de marcar 20 anos, um episódio que não foi bem explicado, eu acredito que, primeiro vale a pena contextualizar a missão da ONU que foi ao Iraque e contextualizá-la no tempo. E para isso é importante retroagir a carreira do Sérgio Vieira de Mello, meu marido, a minha própria carreira dentro da ONU, e para mostrar que a atuação do Sérgio Vieira de Mello, que a minha atuação tinha vários anos antes desse episódio. E de todos, Sérgio teve uma carreira muito extensa, ele esteve nos mais importantes episódios que marcaram o século XX, passando desde o começo no Sudão, depois Moçambique, e depois lugares fundamentais e exéquias da Guerra Fria, como foi a Camboja, como foi o Vietnã, e depois Bósnia, Kosovo, e finalmente para chegar a Timor-Leste. E eu gosto de marcar muito Timor-Leste, não só porque eu comecei a minha carreira em Nova York, eu me formei na cidade de Nova York e a minha carreira dentro da ONU começou em Nova York, e a minha primeira missão com a ONU foi no Timor-Leste. Mas eu acho importante marcar Timor-Leste, porque acho que o Timor-Leste foi um pouco a antesala que deu lugar a esse pedido para ir, pedido, a essa pressão para ir até o Iraque, né? Que o Timor-Leste e o projeto que foi a missão de Timor-Leste, um projeto de construção de uma nação, né? Uma ilha que não estava na bússola de ninguém, velho território esquecido, uma relíquia do colonialismo esquecido, e que em um período de 3 anos, de ser uma província, virou um país independente, né? Então, eu acho que mesmo sem o Timor ter uma relevância geopolítica, nem na época, nem hoje, acredito que
que serve como ponto de partida para entender por que foi a equipe do Sérgio Vieira de Mello escolhida para ir ao Iraque e por que houve tanta pressão para que fosse ele e a equipe, da qual eu fazia parte, e não outros, né? E também, dentro dessa pressão, quizás ter uma ideia de o que poderia ter acontecido com o Iraque. O que poderia ter acontecido com todas as... Se realmente a missão, a missão da qual eu fui parte, que, que, que teve lugar, que começou em 2003, se teria se prolongado no tempo, talvez teria sido um sucesso como o Timor, e que talvez esse sucesso não era realmente algo almejado pelos poderes no Conselho de Segurança do Iraque na época, no momento. Então, por isso que eu queria marcar muito bem na tela esses 3 episódios de 1999 até 2002, o sucesso do Timor-Leste, chefiado por Sérgio Vieira de Mello. Logo após isso, Sérgio Vieira de Mello escolhido como o Alto Comissário de Direitos Humanos, né? que é o posto máximo na ONU, dentro da ONU, para a luta dos direitos humanos, né? E isso foi oferecido a Sérgio como recompensa pelo sucesso de Timor-Leste. Timor-Leste, de uma província, virou um país independente. Hoje é o membro 193 da ONU, é um país próprio, com sua própria Constituição, com sua própria bandeira, com seus próprios passaportes, né? É um país muito pequeno, não é uma figura na geopolítica, mas simbolicamente, talvez o símbolo de que pode acontecer, de que uma província pode fazer toda essa transição a um país independente, né? E que poderia ter acontecido com o Iraque? Com essa equipe, se essa equipe teria sido dado o espaço, né? O espaço para trabalhar, que talvez o Iraque teria tido nesses últimos 20 anos uma situação bem diferente da situação que nos deparou finalmente aquele agosto de 2003. Então, no ano 2002, Sérgio ocupava o Alto Comissariado de Direitos Humanos, e em 2003, se vocês se lembram bem, em março de 2003, o presidente George Bush declarou a liberação do Iraque, invadindo o Iraque, e meses mais tarde, em junho de 2003, uma missão da ONU foi enviada lá. Essa missão da ONU foi enviada, chefiada pelo meu marido, Sérgio Vieira de Mello. Eu fui parte como funcionária de economia, junto com outra equipe de mais de 30 pessoas. E 3 meses mais tarde, depois da conformação de um conselho consultivo formado integramente por iraquianos, o nosso time, a nossa equipe foi atacada por um carro-bomba num atentado que até hoje não tem sido esclarecido. Não tem sido esclarecido. Então, eu queria colocar apenas um ponto aqui que é importante, um ponto importante. Sérgio Vieira de Mello, ele já tinha seu trabalho. Ele era Alto Comissário de Direitos Humanos, que é a posição mais alta de direitos humanos
na organização, na rede de organizações da ONU, né? Então, ele não precisava, o Iraque, para ser trampolim para outra situação, né? Ele já estava no sumo, na cúpula, ele já estava. Então, ele nem precisava, nem queria, né? Nesse momento, a grande pressão estava sobre o chefe de Sérgio Vieira de Mello. Nessa época, se vocês lembram bem, o chefe da ONU era o ganês Kofi Annan. O Kofi Annan estava, sim, baixo tremenda pressão dos líderes da ONU. E quando eu falo dos líderes da ONU, eu falo da liderança da ONU, que são os países, os 5 países que formam o Conselho de Segurança. Sobretudo, Estados Unidos, França e Inglaterra. São 3, e depois temos China e a Rússia. Mas nessa época, o grande conflito era por esses 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e França. Estados Unidos e Inglaterra, por um lado, os grandes aliados, Bush e Tony Blair, que a imprensa da época falava até de um bromance, não? Um romance de brothers, né? Bromance, contra quem na época era Jacques Chirac, que o Jacques Chirac está na época que ele está procurando ser reeleito. Ele vinha de ter sido o prefeito da cidade de Paris. A imprensa da época destaca como quando ele tinha sido prefeito da cidade de Paris, ele recebeu verba para a campanha do Iraque de Saddam Hussein. A França também tinha vendido 2 terminais nucleares ao Iraque nos anos 80 para o Iraque, que foram no ano 82 destruídos pelo governo de Israel. Então, coloco isso para vocês verem, ter um pouco de grasp, a complexidade da situação nesse 2003. E esses atores, né, colocando a pressão sobre Kofi Annan, que era o chefe da ONU na época, e ao mesmo tempo Kofi Annan colocando, pressionando ao Sérgio, que recusou durante 3 oportunidades para ir até o Iraque. De novo, Sérgio Vieira de Mello, que na época era o alto comissário de direitos humanos. Então, eu coloco esses detalhes porque eu acho que são importantes, são muito importantes para entender o que aconteceu depois, né? E eu falo disso porque vocês sabem que houve um atentado terrorista, eu sobrevivi ao atentado terrorista, meu marido, Sérgio Vieira de Mello, faleceu, junto com 21 outros colegas. E porque eu demorei 20 anos realmente a entender claramente, como eu entendo hoje, o que realmente, essa geopolítica que explica muitas das ações de hoje. Então, dos pontos destacados, então, eu queria colocar que houve, como vocês sabem, o que eu contei para vocês, 22 vítimas fatais. E aí eu coloco que houve 22 vítimas fatais, mas houve zero accountability, não houve rendição de contas nenhuma. Normalmente, quando tem um homicídio, existe o processo judicial faz uma investigação, tem um procurador que investiga, que lidera a investigação, apresenta os dados frente a um juiz, o juiz avalia, promove novas investigações. Neste caso, o que prevaleceu foi a nada mesma. Nunca houve um procurador encarregado de uma investigação.
nunca houve processo onde nem os familiares, nem as vítimas pudessem acompanhar, né? E esses processos são importantes porque, de alguma forma, provêm para as vítimas e os familiares fechamento. E a ausência de tal processo faz que as pessoas fiquem meio como à espera e atônitas, né? Bom, quais são as respostas. O que houve, sim, e o que a ONU chama, a organização, e quando eu falo da ONU, falo da administração da Organização das Nações Unidas, né? A ONU tem o Conselho de Segurança e tem também a Assembleia Geral, mas também é uma entidade, uma burocracia independente, né? Com seus próprios funcionários, né? Tem como 40 mil funcionários, e essa burocracia tem uma parte administrativa, tem uma parte executiva, e também a organização, que trata-se de uma organização internacional, por uma questão de auspiciar suas atividades, tem o que é chamado de imunidade. Também imunidade judicial. Tem imunidade frente a processos judiciais. Isso quer dizer que se uma pessoa, se você quer processar a ONU por alguma situação específica, você não pode mobilizar tribunais nacionais de nenhum país. Você tem que entrar dentro do sistema de justiça interno da ONU, né? Que é interno, e dentro da ONU, a ONU, claro, como a ONU tem tribunal interno, e a ONU mesma, a burocracia da ONU, a burocracia administrativa da ONU, contrata juízes para esses tribunais internos. Realmente a organização é tanto parte, né, como juiz, né? Atua nos dois lugares, né? Paga a justiça e também é parte dentro de qualquer processo de justiça. Então, imaginem a complexidade. Bom, então, pontos destacados: 22 mortes, não houve nenhum accountability, não houve zero rendição de contas. O que houve foi o que a ONU chama de o relatório Atizari, que foi um relatório feito 2 meses depois do atentado. É um relatório de 23 páginas. Chama-se relatório Atizari porque foi feito por Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari é um finlandês que foi primeiro-ministro da Finlândia e que 3 anos mais tarde de publicar esse relatório, ele fez uma campanha para o Prêmio Nobel da Paz e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz 3 anos depois da publicação desse relatório. Cabe pensar que foi com o apoio da ONU que ele chegou a esse lugar de receber o Prêmio Nobel da Paz. Depois disso, realmente, ninguém mais ouviu falar do Martti Ahtisaari, nunca mais. Mas ele fez o tal relatório, e com esse relatório, a organização deu por concluída a investigação sobre o maior atentado na sua história. Após isso, o que houve foi uma grande estratégia de relações públicas em mãos da administração das Nações Unidas. Qual foi essa estratégia? Do jeito que eu vejo, é que o primeiro elemento foi o que se chama em inglês victim blaming, não? Blame the victim, quer dizer, joga a culpa na vítima. E aí houve vários rumores, por dizer, que são produtos da estratégia de relações públicas, de dizer,
foi culpa de Sérgio Vieira de Mello, ele foi quem retirou a segurança, blá, 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 blá. Quando, desde um ponto de vista de segurança, a gente sabe que a melhor segurança que qualquer embaixada tem não é realmente nas pessoas contratadas para fazer a segurança, mas realmente na partilha de inteligência, né? Na documentação de inteligência que é partilhada normalmente sobre a situação na cidade, sobre os movimentos dos grupos que são beligerantes, e que realmente essa é a verdadeira forma de ter segurança num prédio, numa embaixada, como na época era o prédio onde funcionava a ONU. Então, o primeiro elemento da estratégia foi blame the victim, não? Joga a culpa no Sérgio Vieira de Mello. A segunda estratégia foi o que eu coloquei em inglês, undermine the authority of the claimant. Minar a autoridade do requerente. Nesse caso, os requerentes, os que na época exigimos justiça, fomos tanto minha sogra, Gilda Vieira de Mello, a mãe do Sérgio, como eu. A resposta que eu recebi foi: você não é família, então você não tem autoridade para plantear nenhum reclamo. Não pode fazer nenhuma reclamação porque você não é família. Então, dessa forma, minando a autoridade do requerente, você também joga para o lado. A terceira forma que a ONU também fez, que a administração da ONU fez para se desentender do assunto foi watering down ou diluindo o assunto. Por exemplo, hoje, o 19 de agosto, o dia do atentado, é celebrado na organização como o Dia Mundial Humanitário. Só que nós nunca, na época, no Iraque, fizemos nenhum tipo de trabalho humanitário. O nosso trabalho era meramente político. Então, colocar Dia Mundial Humanitário a um evento que foi especificamente político é um misnomer. E isso não foi feito de uma forma ignorante. Finalmente, o que eu chamo de strip its own national anchor, ou tirar a âncora de nacionalidade do símbolo maior do atentado, que foi o Sérgio Vieira de Mello, né? Então, Sérgio Vieira de Mello não foi enterrado no Brasil, como ele queria, como ele tinha falado, mas foi enterrado em Genebra, para fazer parte deste conceito econômico do que é a Genebra Internacional, né? Como vocês sabem muito bem, a Genebra concorre com a Haia, na Holanda, como capital internacional. E esse conceito de Genebra Internacional, né, é um conceito que traz, que contribui à economia da cidade de Genebra. E como eu coloquei aqui, 1 de cada 10 empregos na cidade de Genebra vem desse conceito de Genebra Internacional. Traz 3,448 bilhões de francos suíços em expensas, né, para a economia. Tem um produto bruto de 61 bilhões de francos suíços. E o sistema ONU e tudo isso traz 2.237 multinacionais, trouxeram 2.237 multinacionais a Genebra em 2021. Então, o que faltava para esse conceito de Genebra Internacional era ter também uma pessoa
né? Um indivíduo. Então, por isso é que o Sérgio não está enterrado no Rio de Janeiro, mas está enterrado em Genebra. Então, essa seria a minha primeira parte. A segunda parte, eu vou ser breve para poder ir às perguntas e respostas que acredito ser a parte mais interessante. É que esses 20 anos, para mim, trazem a necessidade de realmente avaliar o que aconteceu nesses 20 anos e de o que eu chamei nesse artigo que eu publiquei na Folha faz 10 dias, avaliar um pouco a assimetria na aplicação das leis, das regras no sistema internacional, né? O sistema internacional, que é aquele sistema de leis e de organizações internacionais que existem, que a ONU é uma delas, mas também você pode falar da OMC, pode falar do G20, pode falar do G7, pode falar do Banco Mundial, pode falar do Fundo Monetário. São uma série de organizações que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial para que os países conseguissem trabalhar entre eles de uma forma mais igualitária, né? Mas nesses 78 anos, o que a gente tem visto é que realmente esse sistema de regras, né? Nesse sistema de regras, as regras não aplicam da mesma forma para todas as partes, né? E no caso nesse sistema internacional de regras, né, que ultimamente, se vocês prestam atenção, o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, tem feito vários chamados para que o mundo precisa se alinhar ao sistema internacional das regras. Claro, quando ele fala sobre isso, ele fala fazendo alusão à guerra do Iraque e ao alinhamento de Rússia com essas regras. E quando eu escrevi esse artigo na Folha, eu fazia alusão a esse chamado internacional e a forma com que nós, no Sul Global, temos seguido essas regras e que quando chega o momento de usar essas regras para respeitar os nossos direitos, a gente vê que realmente estas regras são aplicadas de forma muito com muita arbitrariedade e com muita flexibilidade. E essa flexibilidade, pelo geral, é em contra da gente. No contexto internacional, ou no nível de país, a gente vê isso no sentido de ao respeito pela soberania. No mundo internacional existe uma regra básica, e é de que nesse mundo internacional a soberania dos países precisa ser respeitada. Vou fechar aqui isto. A soberania dos países precisa ser respeitada. Mas você pode tanto aplicar isso no nível macro, no nível país, como no nível individual. No nível individual, tem uma regra básica na ONU que significa que tem a ver com o respeito à nacionalidade. Então, no nível país, é respeito à soberania. No nível individual, é respeito à nacionalidade. E no caso de Sérgio Vieira de Mello, o que a gente tem visto, o que a gente descobriu nesses 20 anos, é que realmente essa regra básica de nacionalidade nunca foi respeitada. Nunca foi respeitada. E eu vou ler para vocês essa regra,
Eu não consegui colocar no PowerPoint, mas a minha ideia era também de colocar no PowerPoint. Essa regra, dentro da ONU, essa regra básica diz que o direito da família deve ser determinado em todos os casos com base no princípio há muito estabelecido por referência à lei de nacionalidade do funcionário em questão, para garantir o respeito pelos direitos sociais, religiosos e culturais dos Estados-membros e dos seus nacionais. Então, isso é em concordância com a pluralidade do quadro de funcionários composto por 193 países membros da ONU. Agora, no caso de Sérgio Vieira de Mello, foram necessárias duas décadas de disputas legais para que, até só alguns meses atrás, e estou falando de novembro 2022, para que finalmente, depois de 19 anos, a administração das Nações Unidas reconhecesse que durante esses 19 anos tinha agido errado. 19 anos, né? Isso significa que? O que significa isso? Significa que a organização, a administração, durante 19 anos, quebrou suas próprias normas e suas próprias regras para proteger os fortes, né? E ao longo do caminho, enfraqueceu a credibilidade do sistema. Talvez vocês tenham lido que eu promovi primeiro no Brasil um processo judicial para o reconhecimento da nossa união estável, né? Isso foi o ponto número 1 que eu fiz junto com a minha sogra, com o total apoio da minha sogra, Gilda Vieira de Mello, a mãe do Sérgio. Depois disso, isso foi o primeiro ponto para logo ir à organização e pedir à organização respeito. Mas durante 19 anos, a ONU se recusou, a organização, a administração da ONU se recusou a ouvir o que estava nas suas próprias regras. Então, eu acredito que isso é importante. Claro, talvez 20 anos mais tarde, esse reconhecimento apenas trata-se de um reconhecimento moral, de um pronunciamento moral, né? Que não tem consequências nenhumas, mas morais têm grandes consequências. Mas eu acredito que se a gente tira do nível pessoal, né, do nível simbólico e coloca num nível estatal, né, a gente se pergunta realmente, diante a guerra da Ucrânia e diante do apelo internacional, para que países como o Brasil, como o Equador, como a Argentina se alinhem com o norte global, com os países desenvolvidos, em contra da Rússia, a favor da guerra da Ucrânia, eu realmente me pergunto, quais serão os direitos de aqueles peacekeepers, né, de nacionalidade brasileira, né, de nacionalidade do Sul, se tivesse novamente mais um atentado como aquele do Iraque? Será que essas famílias também vão ser colocadas, como a minha sogra e eu, num caminho de 20 anos para que os direitos sejam reconhecidos? Então, eu coloco isso para vocês como uma pergunta para pensar, para debater, para levar à frente. Então, com isso, eu encerro a minha fala, agradeço e abrimos para as perguntas. Carolina, muito obrigada aí. Você trouxe alguns pontos para reflexão, né? Como foi a sua trajetória, né? Eu acompanhei mais ou menos como é que foi esse seu caminho
para o reconhecimento da ONU e a começar pela questão da união estável, né? E vi todo o apoio que a sua sogra te deu, né? Desde o primeiro momento, que Deus a tenha, né? Ela faleceu ano passado, né? Foi ano passado que ela faleceu. Enfim, então eu queria te perguntar o seguinte, né? E é interessante que a guerra do Iraque ela vitimou 2 brasileiros, um fatalmente, que foi o embaixador Sérgio Vieira de Mello, e o embaixador José Maurício Bustani, que na época da guerra, antes da invasão, né, ele está vivo, mas ele foi demitido, né, porque ele era presidente da organização que foi analisar se o Iraque produzia arma química, isso anterior à invasão, e que depois ele constatou que o Iraque estava cedendo, né? Ele ia fazer parte dessa organização. Quer dizer, o embaixador Bustani estava indo por todo um caminho diplomático para evitar a guerra e acabou sendo demitido, né? A pressão dos Estados Unidos, né? Pressionou o governo brasileiro. Na época era o Laffer, né? Celso Laffer, que era o nosso ministro. Então nós tivemos assim, né? Infelizmente, quer dizer, 2 brasileiros que perderam um a sua vida profissional e outro a sua vida total, né? Claro que situações bem um antes e outro durante a guerra. Então, isso foi você estava falando e me veio a lembrança, né, do embaixador Bustani. E É, Muna, se posso apenas colocar, eu tive uma conversa com o embaixador Bustani a respeito da guerra do Iraque e a respeito do que aconteceu e como você colocou, das grandes pressões sobre ele, e o que levou a ele ter ele foi afastado, ele foi demitido demitido. da Organização de Armas Químicas, né? E ele promoveu também um processo. E ele foi representado até pela própria filha, né? Nesse processo que no final ele conseguiu também, anos mais tarde. Levou anos também, o processo dele levou tantos anos quanto o seu, né? A diferença que o embaixador Bustani até colocou para mim, ele colocou para mim, olha, mas aqui estou vivo, né? E o Sérgio está morto, né? E eu estou vivo e eu consegui fazer justiça. E no caso do Sérgio Vieira de Mello, a Gilda e eu conseguimos a, a gente se deu conta da gigantesca dificuldade de encontrar ou de conseguir que alguém fosse tomar responsabilidade pela autoria do atentado. Mas que talvez uma pequena vitória seria apenas demonstrar que a ONU, em uma pequena parte, tinha agido deliberadamente mal, né? E que com essa parte que tinha agido de forma tão ruim, aí poderíamos, então, abrir o question mark, né? O signo sobre, então, como foi que agiu no resto, né? Então, por isso que essa batalha pela união estável, né? Que pode parecer como desconectado, tem a ver, porque se houve esse trabalho de tapar de tal forma o nosso casamento, então imagina o resto, né? Se para algo tão óbvio fizeram tanto trabalho durante 20 anos, então imagina para dilucidar a verdadeira autoria
intelectual do atentado. Então, o Bustani falou para mim, eu consegui provar, mas a autoria intelectual do seu atentado... Infelizmente. Uma longa batalha. Você colocou aqui, Carolina, os 78 anos da ONU, né? E que a questão dessa concentração desses países... Quer dizer, o presidente Lula tem apontado muito para isso, né? O presidente Lula ele tem o objetivo de botar, né, o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, tudo mais, mas ele tem apontado, e é uma questão que faz sentido, né? São os mesmos países, e houve toda uma mudança na conjuntura política mundial e que tem que ser revisto mesmo, né? Até para evitar outros futuros atentados, né? Outras pressões. Você colocou 5 países, sendo que 3 é que estavam pressionando mais o Kofi Annan. Então, assim, você poderia... Assim, não sei se você concorda ou não com essa posição do presidente Lula, mas eu queria saber de você, né, se você também encara que essa revisão de alguns pontos da ONU, incluindo, inclusive, esses países do sul global, né? Porque também, já emendando, nós temos a questão dos direitos humanos, né? Então, você falou da guerra da Ucrânia, então todo mundo se sensibilizou, obviamente, que é para se sensibilizar, sim, né, com a invasão, mas ninguém se sensibilizou tanto com a crise de refugiados da guerra da Síria, com os iraquianos, né? Ninguém se sensibilizou com a invasão americana a pontos civis. Então, a gente vê aí, e aí emenda essa questão dos direitos humanos, né, que a impressão que a gente tem é que os direitos humanos para o Ocidente são uns e para o Oriente são outros, né, porque também ninguém se indigna com o que fazem diariamente com os palestinos, né? Então, você poderia fazer um comentáriozinho rápido sobre isso, se quiser também, que aí eu já vou ver, que já tenho as perguntas aqui no chat, que eu vou passando para você também depois. Olha, é interessante porque hoje houve um evento importante que foi a notícia que Kim Jong-il anunciou que ia visitar a Putin para potenciais vendas de armamento. Kim Jong-il da Coreia do Norte. Então, como se viu como que essa nova a nova Guerra Fria, a Guerra Fria versão 2, está indo para outro patamar, né? E eu estava pensando nisso hoje, que claro, na Primeira Guerra Fria existia uma ideologia. E nesta nova Guerra Fria não existe uma ideologia. Mas depois fiquei pensando de novo e pensei, não, tem sim uma nova ideologia, tem a ideologia de direitos humanos, né? Só que, como a doutora Muna colocou muito bem, os direitos humanos de quem? Porque parece que alguns têm mais direitos do que outros, né? Então, que aí tem também uma categoria de que os ucranianos têm mais direitos do que os sírios, né? Então, o que existe é uma grande hipocrisia, né? Que, na verdade, os direitos humanos estão sendo weaponized, né? Estão sendo utilizados como uma arma para avançar os interesses de certos países em contra de outros, né? E o que acontece, infelizmente, dentro da Organização das Nações Unidas, dentro da administração, eu quero diferenciar muito bem, porque trata-se da ONU, né, da Organização das Nações Unidas e os países membros, por um lado, mas depois tem uma burocracia, né, tem uma administração, né, que toma decisões. E essas decisões, infelizmente, também são feitas por indivíduos, né? E esses indivíduos têm nacionalidades, né? E essas nacionalidades, nos lugares de toma de decisão, estão ocupados por nacionalidades desses países do Conselho de Segurança, né? Se você vê a hierarquia
gerencial da Organização das Nações Unidas são apenas franceses, ingleses e norte-americanos, né? E por isso que até Sérgio se destacava tanto, porque ele não era desses países tradicionais. E então hoje, 78 anos mais tarde da fundação dessa organização, ainda continua, infelizmente, em nome de certos direitos humanos, age em resposta a interesses nacionais. E quando alguém se filtra, né, que não é daquelas nacionalidades, consegue sobreviver um pouco até que é tirado do ar. Então, por isso que essas organizações estão, infelizmente, não estão respondendo às exigências atuais. E o que a gente está percebendo, a gente está enxergando, é que se estão construindo como, se não te convidam à mesa, então faça seu próprio jantar, né? Essa situação, né? Que se você não é convidado à mesa dos que tomam decisões, então você vai e faz a sua própria mesa, né? E chama a seus amigos. E, de novo, não é por uma questão de que a Ucrânia e o que está acontecendo na Ucrânia e potencialmente em Moldávia não seja terrível e uma grande afronta aos direitos humanos e um crime de guerra, tudo isso sim. Sim, apenas o que a gente está falando é que existe um dobro discurso e que o presidente Lula justamente está, pela segunda vez, né, porque ele já fez isso em 2003, está novamente apelando que esses grandes clubes abram a membresia para o resto do mundo. Claro, eu acompanho isso com muita atenção e acompanho os outros clubezinhos que estão surgindo. Também a gente tem que ter cuidado, né? No sentido de, vemos que tanto a Rússia como a China estão desplegando o seu soft power, né? De uma forma que não é ingênua, né? Não fazem isso com ingenuidade. O fato de que a Rússia exportou a vacina Sputnik para a América Latina quando os próprios russos não tinham a vacina de Covid no ano 2000, mostra esse intuito de colocar soft power, e a China também, e a China dando os soft loans e atuando na América Latina. Mas, claro, o que tem acontecido é que desde o fim da Guerra Fria, que os Estados Unidos focou todo seu interesse na Ásia e realmente se esqueceu da América Latina. Então, ali foi uma das oportunidades que a China encontrou. Então, eu acredito que é importante o que o governo do presidente Lula está tentando fazer, né? Também acredito, e o que eu tenho conversado com amigos meus, jornalistas norte-americanos, eles falam com bastante receio sobre o posicionamento dos países do Sul vis-à-vis a guerra da Ucrânia, porque veem isso como um meddling da China e da Rússia nos affairs da América Latina. Mas eu acredito que mesmo assim é importante de novo abrir essa nova via, justamente para
para sair desse forgotten continent dilema que tem sido a constante nesses últimos 20 anos. Eu ficaria aqui 2 horas conversando com você ou mais, mas vamos lá, vou dar a chance para os outros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se vou dar mais uns 10 minutinhos, pode ser, Carolina? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? E a Guta fez aqui várias, aí se quiser abrir o microfone. Lembraram aqui também a questão da Armênia, né, que está correndo, né, atualmente. Temos visto isso também. Claro. O caso da Armênia que está sendo atacada, né, desde 2020, né, o caso de Nabucco. Bom, alguém quer colocar alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone? Fiquem à vontade, gente. Posso? Oi, Guta, fala. Pronto. Boa noite, Carolina. Primeiro, gostaria de me solidarizar, não estou engasguei, com você, com a perda do Sérgio, que não é só sua, como brasileiros, é nossa também. Eu morava em Dubai naquela época e foi altamente chocante e nos deixou altamente inseguros lá, naquele momento, esse atentado. E também gostaria de me solidarizar. Ih, não vai sair hoje essa palavra, gente. Como mulher, porque acho que isso que você colocou aí, que eu até nem sabia esse detalhe, do seu reconhecimento como a mulher, como a companheira, com os direitos de quem viveu com aquele homem, ter sido tratado como foi. Acho que foi mais uma ferramenta para manter a farsa. E eu acho que todas nós mulheres temos que falar isso, que é muito sério, né? Descredibilizar você e passar a ter um julgamento moral, como se você precisasse, ou qualquer uma de nós, de qualquer outro tipo de coisa para sermos e termos o direito às nossas vidas e os nossos companheiros ou companheiras, enfim. Mas a minha pergunta é sobre essa questão da ONU, né, agora, esse problema todo da instituição. Eu fico vendo que há problemas sérios internamente, inclusive um próprio descompasso dentro dela mesma, das próprias organizações internas, e não vou nem entrar no mérito da questão do Seabed Authority na Jamaica, porque aí já muda o assunto e é uma coisa altamente esquizofrênica. Mas a minha pergunta é que, com os BRICS Elevas apontando uma alternativa para a ordem global existente, vai forçar as Nações Unidas a finalmente se reestruturar, se atualizar o cenário multipolar, sem ser ferramenta para manter o status quo da geopolítica desde a Segunda Guerra Mundial? Será que finalmente a ONU vai ter soberania para poder ser, de fato, um fórum de equilíbrio de poder e desenvolvimento igualitário? Fez a pergunta? Nossa, acho que Ela pode fiz. responder. Tá. Eu falei tanto que eu perdi a Carolina. Cláudia, muito obrigada pelo que você falou, tudo, por tudo que você falou. E eu queria te dizer 2 coisas. Primeiro, para mim e para minha sogra, foi importante ir até o final. Ela, como a Muna falou, ela faleceu o ano passado, o ano retrasado, e ela
conseguiu ver a vitória. E a gente, em um momento dado, se deu conta que isto era muito maior do que foi tão exagerado, a essa invisibilização, essa deletar, foi tão exagerado que paradoxalmente nos deu uma plataforma, porque se teria sido menos brutal, talvez a gente não teria insistido durante 20 anos. Então, acredito que quando você trata de tapar o sol com sua mão, eventualmente vai sair e vai virar uma causa, né? No final, não fui só eu revoltada, sino tantas pessoas revoltadas por algo tão óbvio. E por algo tão óbvio como não só tentar nos deletar, mas deletar tudo o que aconteceu no Iraque. Né? Que eu tentei explicar brevemente como foi feito, né? Como foi até, durante 20 anos, até Sérgio era mostrado como um francês. Houve também uma tentativa de reescrever a narrativa vital dele. E com a Gilda ficava, sabe, ela sempre dizia como se ele não tivesse tido família no Brasil, como se ele não tivesse sido brasileiro. Foi uma apropriação cultural, realmente, até da narrativa vital de Sérgio Vieira de Mello. Isso foi tão brutal que foi até fácil rebater isso. Apenas que durou 20 anos. 20 anos, porque foi apenas em novembro de 2022 que a ONU finalmente foi forçada a admitir isso. Vale a pena. Vale a pena. Imagina o resto, imagina o atentado, os detalhes do atentado. Claro, infelizmente isso prova que, infelizmente, os ideais estão bem, mas as pessoas que colocam em prática esses ideais estão equivocadas. Então, se precisa, é necessário uma mudança, é imperativo essa mudança. Essas pessoas precisam new blood, precisam sangue nova, uma sangue nova. Mas a dinâmica de poder, Cláudia, como você bem sugeriu, os que têm o poder não vão abrir mão desse poder. Os que têm o poder não vão abrir mão, nunca abrem mão do poder. Olha o que acontece em países e governos. As pessoas se aferram ao poder com tudo que podem. Então, a única forma de atualizar o cenário multipolar de poder é só com forças, não é com boa... É só reclamando, lutando e exigindo, e com crises. Quem sabe, infelizmente para a Ucrânia, né? Mas quem sabe a guerra da Ucrânia seja uma oportunidade para renegociar, para tentar renegociar. Mas, claro, também governos agem de acordo com a temperatura dos votantes, né? Então, também está em nós exigir, né? E colocar em pauta, como a doutora Muna está colocando, estes assuntos, né? Para nós ter maior clareza e para exigir dos nossos governantes. Porque sabemos também que, às vezes também, talvez detrás
a gente não sabe, eu estou alinhada com o governo de Lula, mas também sei que as pressões que tem o governo de Lula, dos lobistas, do setor da agroindústria e dos os fertilizantes que vêm, sabe, da Rússia, e que sim, que é complexo, mas sem dúvida, esses lugares de decisões, como organizações internacionais, como a ONU, precisam se atualizar. Não pode ser que para uma situação como o Iraque, por exemplo, os Estados Unidos nunca foi parte, nunca houve um tribunal para analisar o que a doutora Muna chamou da invasão ao Iraque e que nos Estados Unidos chamam da guerra do Iraque. Então, como a gente, esses términos, né, são importantes, como as sutilezas dos termos que você utiliza também são importantes. Né? Foi uma invasão ou foi uma guerra? Né? Nos Estados Unidos se chama de guerra do Iraque. No Brasil, a gente fala de invasão ao Iraque. Então, tem várias sutilezas que nós precisamos reclamar dos nossos governantes. E de aí a que essas grandes organizações consigam ser atualizadas, eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente precisa continuar invocando e reivindicando isso. Como eu sempre vou reivindicar a morte, o assassinato do Sérgio. Eu vou conseguir um processo judicial? Duvido. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar a peteca cair. E eu vou utilizar cada oportunidade que eu tenha para continuar reivindicando esse assassinato. E isso faz parte do que eu acho que é a minha parte que eu preciso fazer. Cada um de nós sabe qual é a sua parte. Eu tenho a minha. E tem muitas pessoas que vão dizer, essa chata, sempre fala o mesmo, ela sabe. Toca a sua vida, eu estou tocando a minha vida. E também estou reivindicando isso. As duas coisas. Lindo depoimento, Carolina. Lindo depoimento, tá? E eu quero deixar aqui claro que o que você precisar do meu apoio pessoal, do apoio da Trípoli Cultural, as portas estão sempre abertas. No que você precisar, você pode contar comigo nessa luta que você está travando. Porque essa luta, acho que a luta também colocou bem, é também uma luta de gênero. E a gente tem que seguir isso, né? Sororidade nesse momento. Tá, então, eu não sei se alguém mais quer fazer, mas eu quero agradecer, porque já deu aqui o tempo. Agradecer imensamente, Carolina. Reforço, temos aí uma parceria, você pode contar sempre, né, na divulgação, tudo que você precisar, a gente está junto nessa. Agradecer vocês que ficaram aqui, que vieram, né? Tem outro grupo que vai ter pela gravação. E lembrando que no dia 11 vai ter o curso da Luciana Garcia sobre o julgamento de Eichmann. E o Clube do Livro é uma atividade aberta a todos, né? Esse mês a gente vai fazer online também por uma questão de logística da livraria, mas normalmente ele é presencial. Carolina, muito obrigada, graças. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por me ouvir e, bom, conto com vocês para vários anos mais de colocar esse assunto e de reclamar o que precisa ser reclamado e reivindicado. Antes de terminar, só uma coisa, você recomenda o filme Sérgio, com Wagner Moura, ou o documentário, ou os dois, ou nenhum dos dois? Vale a pena. Olha, o documentário foi feito primeiro. 10 anos mais tarde, foi feito a ficção. A ficção não é a realidade. Eu não gosto de como eu sou colocada. Né? Eu acho que passou muito longe do que você é, né? Mas tudo bem. Eu, pelo menos, eu tive essa percepção. De novo, como
como você acaba de falar, os estereótipos que as mulheres temos que aturar, né? Que as mulheres temos que aturar e que eu faz 20 anos que estou lutando com esse estereótipo, né? Pois é, para acabar com ele. Por outro lado, né? Por outro lado, eu acredito que o filme foi importante para que muitas pessoas se interessassem pela história, né? Se interessassem pela história aberta, sem fechamento, do assassinato do Sérgio, né? E que colocou também colocou um signo de interrogação, né? E até deixou em aberto de que isto não foi algo investigado, resolvido, sino que foi uma injustiça que ficou lá, que o Alto Comissário dos Direitos Humanos não teve seus direitos humanos protegidos, né? Então, eu, com isso, toda essa parte que eu não gostei, é como, bom, tá. Releva, né? Essa parte que tá, a gente tem que aturar para a grande outra mensagem que faz também que a próxima geração, que a nova geração de jovens também se apropiem desse símbolo, porque símbolos são importantes. E eu acredito que o Sérgio e o símbolo que ele hoje representa é muito importante também por esse filme. Então É ficção. a A parte gente gosto. vê. Tá bom, Carolina. Muito obrigada. Obrigada a Tá? todos vocês. Muito obrigada. Tá, obrigada. Tchau.